Fala aí galera, eu sou o T e pra quem estava cansado de viver no mundo real, foi aberto um portal para um universo fantástico e mágico da imaginação. Bem, meus amigos, eu estou aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre o reporte do nosso torneio, da nossa Anime Cup, torneio totalmente dedicado e focado a se jogar com decks usados pelos bonecos de anime. Entenda que não é só decks usados especificamente, exatamente como o boneco do anime usou. São usando apenas os arquétipos que os personagens do anime usam. Fizemos um torneio dessa forma, onde tivemos 32 participantes aproximadamente, e aí é mata-mata, match com side deck até chegar na grande final. Então vamos entender um pouquinho como percorreu esse torneio, porque foi muito legal. E detalhe, eu vou postar os jogos, talvez não todos, mas pelo menos alguns que eu achar interessante, e eu já comecei a postar lá no meu canal de jogos comentados. Tem essa match aqui, ó, disputada entre Crystal Beast e um Melodious, caso você queira acompanhar por lá. Então cola lá, vamos entender como rolou o torneio, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, mas antes de você prosseguir com um vídeo recadinho muito rápido e falar aos nossos amigos e parceiros da MyPCards, se você quer comprar ou vender as suas cartas, acesse mypcards.com.br para poder ganhar o dinheiro extra ou gastar um dinheiro sendo mais pobre, mas com certeza mais feliz por 5 minutos, até que você cai na mesmice de já ter aquela carta no teu deck e aquela emoção inicial passa. Mas mesmo assim você pode gastar a sua felicidade acessando a MyPCards. Para vender suas cartas, cadastre ela lá dentro e espere alguém comprar. Mas para comprar você pode usar o meu cupom. Usando esse cupom você ganha 5% de desconto na sua compra dentro do site, beleza? Acesse mypcards.com.br, seja para comprar ou vender suas cartas e ser muito feliz. Vamos pro assunto do vídeo, let's fucking go. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, só recapitulando e passando bem rapidamente, tá aqui a imagem que eu coloquei com algumas regrinhas básicas iniciais sobre como o torneio iria acontecer. Então, nós banimos para esse torneio toda a Floodgate genérica contínua, toda a Spell Trap genérica contínua estava banida, Floodgates no geral, como as estátuas, como os Majesty Fiend, Christian, qualquer carta nesse sentido estava banida. Toda a Floodgate genérica Lingering também estava banida, como o Dimensional Barrier, DDG da vida, por exemplo. Tanto que na parte de Hand Traps, eu nem coloquei ali, eu coloquei sim, ó, na parte de cartas banidas aqui embaixo, eu coloquei o Draw Shifter e o Lancia, porque eles são exatamente Hand Traps com efeitos Floodgates, com efeitos Lingering, né? Ou seja, aquele efeito que você ativa e ele se perpetua pelo resto do turno. Então, esse tipo de carta estava banida. Para além disso, toda a carta aqui genérica que olha a mão também estava banida, apesar de ter passado uma desapercebida que eu não me liguei. É uma carta de extra deck de algum deck que eu nem lembro, mas que na live de ontem que nós fizemos, inclusive tem essa live aqui, ó, que nós fizemos acompanhando os jogos do torneio, cola lá e nós vamos fazer muito mais acompanhando mais jogos desse torneio, porque foi poggers. Beleza. Aí de carta genérica eu coloquei na banlist. Colocamos algumas cartas como, por exemplo, o Apollousa, para evitar que toda a board chegue na negação final. Colocamos algumas cartas da FTK, alguns Omnigate genéricos, por exemplo. E de resto, você poderia usar no teu deck cartas do arquétipo. Então você escolheu jogar com Phantom Knights. Então você vai usar só Phantom Knight no deck? Não necessariamente. Você pode usar também cartas como o Armageddon Knight, como o Matemático, porque tudo isso são cartas de suportes e que não são suportes de um arquétipo específico. Então, jogando de Phantom Knights, eu não posso usar, por exemplo, Quick Launch com Rocket. Por quê? Porque o Rocket é um deck de anime. Então, o deck de anime é restrito a quem tá usando aquele deck, tá ligado? Então, o Phantom Knight, por exemplo, não poderia usar os Rockets no deck, mas poderia usar suportes genéricos para ele, como Rota, Foolish, Armageddon, Matemático, desde que não fosse um arquétipo, como, por exemplo, Danger, porque aí não poderia, tá? Então, esses foram os moldes, e essas cartas foram as cartas que nós mexemos. Como você pode ver, no Hero eu acabei mexendo, limitando Dark Law, Plasma e tal, limitei ali um Gazelle, carta de Gimmick Puppet também, e é basicamente esse o grande contexto. Para evitar que tivesse um deck que é muito bom, um deck de anime, mas que foi lançado muito depois, como o Salamangreat, o Marinces, esse tipo de carta, esse tipo de deck, né? Que ele pudesse usar 20 attack, hand trap no deck dele e pouquinha carta de engine, porque o deck dele é one card play, nós restringimos também para que você tivesse no teu main deck um espaço máximo de 15 attacks por deck. Todo deck só podia ter um espaço máximo do main deck de 15 cartas, tá? Então essas foram as coisas que nós fizemos tentando restringir algumas coisas. Faltou muita coisa na banlist, tá? Faltou porque tinha decks mais fortes do que os demais, mas mesmo assim o torneio rolou. Agora a gente avança um pouquinho e bum, tá aqui mais ou menos o escopo dos decks que participaram. Tá faltando alguns decks daqui, como por exemplo um Crystal Beast, se eu não me engano, acho que ele não tá aqui. Ah não, o Crystal Beast tá ali sim, mas o Yubel também tá. Então beleza, isso aqui já acho que já é a questão corrigida que o Mark fez, né? Então
Outra coisa também era que, pra não ter todo mundo usando o mesmo deck, todo mundo usando Melodies ou Sala, esse tipo de coisa, nós restringimos e só tinha que ter o número máximo de uso de 2 pessoas por deck, né? Então o deck não pode se repetir mais do que 2 vezes. Então, 2 decks no máximo. O deck poderia se repetir 2 vezes no máximo. Apenas isso, tá? Então nós tivemos, usando 2 de cada, tivemos Gimmick Puppet, Gold Sarcófago, que é o deck do Yu-Gi-Oh!, eu vou chamar carinhosamente de Yu-Gi-Oh!, Marinces, Melodios, Predaplant e Red Dragon. Esses foram os únicos decks que se repetiram. De resto, como o Marco até colocou o Ash aqui, né, pra simbolizar o incrível deck Others, você tem ali um Abzector, Altergeist, Ancient Gear, Crystal Beast, DDD, Dark Magician, Dark World, Dino Wrestler, Exodia, New Spatian, Phantom Knights, Prediction Princess, Rage Raptor, Rockets, Salamangreat, Sharks, Speedroid, Umi e Yubel. Esses foram os decks participantes. E sim, todos eles foram usados por algum boneco de anime em algum momento, tá? Então tá tudo dentro dos conformes e seguindo aquelas regras que eu mostrei previamente pra vocês. Avançando aqui, a gente vai comentar um pouquinho e eu vou mostrar algumas decklists pra vocês do top 8 do torneio. E aí eu passo só por cima de algumas outras decklists e a gente vê mais a fundo em lives pra não inchar muito o vídeo, né? Então esse aqui foi a configuração do top 8, tá? Onde nós tivemos do lado da chave, né, no lado esquerdo ali, você teve um Shark enfrentando um Yubel no top 8. Ok, essa foi a matchup. Yubel, detalhe, tava liberado o uso de cartas, mesmo ela sendo OCG, desde que ela fosse exclusiva pro teu deck. Como por exemplo o Yubel tem Legacy of Destruction, que traz o campo e traz o Screamer, além do Golem alguma coisa, eu acho. Mas para além dele tem aquela fusão nova que vai lançar depois. Mas mesmo assim pôde usar. Por quê? Porque era um deck... Porque eram cartas específicas para o deck de Yubel. Então o Yubel pôde usar essas cartas. Todos os outros também poderiam usar as cartas dessa forma, tá? E aí, na mesma chave, você teve a infelicidade de ter um jogo, uma Mirror de Abyss Actor. Então, dos poucos decks que se repetiram, os caras ainda enfrentaram Mirror. Isso porque, no top 32, a Hannah, jogando de Predaplant, que ela tá aqui no outro lado da chave com o Predaplant dela, enfrentou o outro maluquinho que também tava de Predaplant. Então, teve uma Mirror. Só tinham 2 Predaplant no torneio e eles se enfrentaram no top 32. Aqui no top 8 só tinham 2 Abzector e os 2 se enfrentaram. Obviamente, um deles passou pro top 4. No outro lado da chave você tem aqui o deck de Gold Sarcófagos, que é o deck do Yu-Gi-Oh! Sim, esse deck fez top 8, jogando contra um Salamangreat, um favorito a ganhar esse torneio. E também no outro lado da chave você teve um Red Dragon contra o Predaplant, né? Então, assim, muito longe do que eu imaginava do que seria pra esse torneio. Eu imaginava que o Melodios, inclusive, faltou lista no Melodios. Quando a gente foi começar o torneio na live, muita gente pediu dar uma lista de emergência nesse deck. Esse deck é muito melhor do que os outros e tal. Ele é uma engine muito sólida e precisa de poucas cartas pra jogar e tem muito espaço de tech, tá ligado? Então, precisava de mais hits no Melodios, por exemplo. Talvez no Yubel também precisasse. Mas o Melodios não chegou aqui, tá? E eu achava que ia ter pelo menos 2 Melodios, a menos que eles se enfrentassem em uma Mirror. Inclusive, talvez fosse pra fazer artificialmente os 2 se enfrentarem, porque o deck é muito acima dos demais. O Salamangreat é um deck muito sólido. Eu achei que ele ia chegar pelo menos ali no top 4, algo do tipo, mas ele perdeu pro Sarcófagos. E, mano, essas foram as configurações de deck no top 8. Tivemos 2 Abzector, é o único que se repetiu, Shark, Yubel, Gold Sarcófagos, Sala, Red Dragon e também um Predaplant. Avançando pro top 4, você tem do duelo entre Shark e Yubel. O Shark passou, entre Abzector, o Abzector passou, entre o Sarcófago e o Sala, o Sarcófago passou, e Preda e Red Dragon, o Predaplant passou, fazendo essa chave aí, né? O Shark, no final das contas, ganhou do Abzector pra poder ir pra final, ganhou no top 4 indo pra final, e na outra final foi o Sarcófago contra um Predaplant. E apesar da nossa torcida pro Sarcófago ter ganho esse jogo, quem ganhou foi o Predaplant. E a final foi feita dessa forma, o Predaplant e um Shark. Um ponto importante de se falar aqui é que os 2 jogadores que fizeram final, jogando de Shark, tava o Leoz, e jogando de Predaplant tava a Hannah. O Leoz, ele já fez top 8, acho que em todos os torneios anteriores que eu fiz, menos no nenhum que ele não participou, mas o cara é brabo e ele vem jogando no torneio e vem farmando. Um detalhe é que depois eu vou tentar fazer algum tipo de ranking, né, para as pessoas que participam e vão bem nos torneios, e no final eu vou fazer alguma coisa dando premiação. Um outro detalhe é que esse torneio também tinha premiação, né? Teve a inscrição de 5 pila para poder participar, e aí a premiação foi convertida em premiação. O valor arrecadado foi convertido em premiação para o top 4, beleza? Então, quem tá aqui no top 4 ganhou um dinheirinho aí por ter jogado o torneio. Obviamente, a maior fatia indo pro campeão, que foi o Shark, tá? Então, esse aqui é o panorama do nosso torneio. Depois de tudo isso, vamos para as decklists. Porque, como vocês viram ali dentro do top 8, nós temos o primeiro deles que eu vou mostrar pra vocês, que é o Mylon. O Mylon fez top 8 com deck de Abyss Actor, jogando uma Mirror contra o companheiro dele, né? Contra o
como é que é o nome do cara? O Fabrício, que também tava de Abyssector, uma mirror desse deck. Eu não sei nem o que esperar. Mas enfim, o cara aqui na decklist dele, lembrando que todo mundo tem 15 espaços de tech card, mas eu acho que esse deck em IRL não deve fugir muito disso, né? No mundo real, fora do universo desse torneio. Ele escolheu usar Nibiru, Kaiju, no main deck dele, Lightning Storm, Hijack e Evelyn. Basicamente, essas foram as cartas de decks que ele usou. É meio que um deck feito pra matar, né? Dá pra ver aqui o olhar sanguinário do nosso amigo que usou essas decks pra poder tirar bicho grande, Nibiru pra poder ser um board wipe grande, o Lightning Storm também serve pra Black Roll, serve pra monstro, Hijack e idem, e o Evelyn também tá aqui pra isso. Então essa foi a escolha de decks que ele usou. No main deck dele, é um deck de Abyssector, né? Ele tá usando aqui o Extras, tá usando esse cara, o Evil Hill. Eu acho que esse cara é meio ruim, não sei se precisa usar, mas enfim, tá sendo usado. Superstar também tá por aí. Esse bichinho aqui, o Comic Relief, que é o bicho que você usa pra proativamente dar ele pro oponente e forçar o oponente a matar uma carta tua setada. E vocês lembram como são as cartas dos Abyssector, né? Os monstros pêndulos são o Abyssector, as spells são o Abyss Script. Elas têm um efeitinho a serem feito ali. Algumas são boas de matar cartas do cara, alguma ganha vida. Mas o efeito bom, de fato, delas é quando elas estão setadas e elas são destruídas por uma carta do oponente. E quando isso acontece, você faz coisas absurdas. Essa aqui, por exemplo, quando rola essa parada, se ela tá setada e é destruída por um efeito do oponente, e você tem Face Up Abyssector Pêndulo no teu extra deck, você pode adicionar até 2 Abyssector e ou Abyss Script Spell com o nome de frente deck pra tua mão. Não chega a ser tão absurdo, mas é um efeito muito bom. Pra além disso, você tem essa aqui, que ela diz que você vai, se ela é destruída nos mesmos moldes, você, cadê? Você pode Special Summon qualquer número de Abyssector pêndulo do teu deck, quantos você puder. Tem uma que deixa você comprar até ter 5 cartas na mão, mas esse cara aqui não usou. E esse deck tem muita carta boa, cara. É sinistro. Ele tem muita carta muito interessante, porque é um deck de pêndulo, tem que ter muita carta. Então ele tem muita carta forte, que é um design que decks bons não tem. Essa carta aqui, por exemplo, você vai adicionar um Abyssector e um Abyss Script Spell do deck pra tua mão. Simplesmente. É como se fosse um patchwork fazendo um 2-1 bizarro. Você começa com 5, daí ela fica com 6 e fica com 6 cartas. Sendo que você escolheu 2 delas, tá ligado? Pegou qualquer bicho e qualquer spell da tua engine. É muito forte. E ele é cheio de cartinhas como essa. Os links são muito bons. O link 1 aqui, o link 2 também. Então o deck tem um monte de coisinha interessante, né? No side deck do nosso amigo, aí ele usou Mourner, Ash, Veiler e Imperma. Aí ele troca, caso ele precise dessas hand traps em alguma matchup específica, ele tá desesperado, ou quando ele vai primeiro, principalmente, né? Enfim, faz sentido também. E aí você tem essa spell sim, se ela é destruída por um efeito do oponente, você compra até ter 5 cartas na tua mão. Então, ele usou de side deck isso aqui. E o Comic Relief vai pro lado do oponente, justamente pra você poder fazer isso, né? Pra você obrigar o oponente a destruir uma carta tua, além do campo, que nega uma carta do cara, porque ela tem um efeito que é o seguinte: enquanto você controla um pêndulo invocado Abyssector, qualquer monstro do oponente que ativa um efeito se torna. O cara ativou um efeito de um monstro, você muda o efeito do monstro, mais ou menos como o 75, a Gossip Shadow faz, né? Então esse aqui faz parecido. O cara ativa um efeito, você usa o campo e o efeito do monstro do oponente passa a ser: destrua um set spell trap que o oponente controla. E aí você deixa só o Abyss Script setado e o cara vai ser obrigado a destruir um Abyss Script tua pra trigar um efeito forte. Então, esse é o Abyssector, o primeiro deck do top 8. O próximo deck do top 8 que a gente vai comentar também aqui é justamente o deck do Darkness. Deixa eu ver aqui. O Darkness é o 27 aqui da nossa listagem. Toma. O Darkness jogou com seu deck de Yubel, que era um dos favoritos também a conseguir alçar voos altos nesse torneio, mas não conseguiu tanto. Ele tá usando de tech card, né? O Ash, o Mourner, o Nibiru, o Imperma. Então ele tem essas 12 tech card de hand trap, né? Essas são as cartas que ele tá usando e como vocês podem ver, ele tá usando cartas do OCG, que são cartas como de que vem em LED agora, né? Que é o campo de Yubel, além de estar usando o Screamer, que é esse carinha aqui. Ah, esse cara já existe no TCG. Tá, o Golem já existe no TCG, não sabia disso. E principalmente a fusão, que tá muito longe, né? Ela é depois de Legacy of Destruction. Então tá aí as cartas que ele tá usando do OCG. Por quê? Porque são específicas pro deck dele e isso pode, tá? Então tá aí o deck do nosso amigo, né? Uma Yubel amarela, aí tem os Garnets que você precisa por causa do campo pra poder escalar a jogada e tal. O deck é bem forte, esse deck é bem maneiro. Com certeza um dos melhores, esperava Melódio, Sala e Yubel performando muito bem acima dos demais. Mas o cara chegou no top 8, né? Tem a Spirit, Tree of dela, Screamer também Tree of, Sansara. Aí ele usa 2 Yubel amarela. Eu não sei se precisa de 2, mas ele tá usando. E foda-se, eu acho que é muita carta ruim isso aqui, ó. Mas ele tá usando. Enfim, de techs, de cartas de umzinho ali, né? Tá usando um Terraform, um One for One e também
um Super Poly, porque eu limitei. Nem todo mundo pode usar Super Poly, porque eu não queria todo mundo quebrando a mesa de todo mundo com Super Poly sem poder ter resposta. Mas o Super Poly podia ser usado no index de quem quer, dos bonecos do anime que usam Super Poly. A Yubel usa Super Poly no anime, então é isso. Tá usando também aqui o Nightmare Pain, Trioff, tá usando também o Chronicle. Será que ele não tinha cartas melhores pra poder colocar no deck e ele colocou 2 off dessa Chronicle horrível e 2 dessa Yubel? Porque essa regra de você poder só ter espaço pra usar 15 tech pode acabar atrapalhando o deck build de alguns decks, né? Então aqui certamente seriam mais techs, não ia ser 2 Yubel e 2 Chronicle, por exemplo, seriam 2 techs a mais. Mas enfim, o side do amigo tem Ogre, Belly de hand trapzinha e de carta second tem aí o resto, né? Change of Heart, Lightning Storm, Dark Hully e Evelyn pra tentar não perder pra algum deck de combo maluco. Tá aí, essa aqui é a decklist do Yubel. Antes de prosseguir, só deixa aí nos comentários se você sentiu falta de algum deck muito sentido, como por exemplo o Synchron, que não teve ninguém usando. Pois é, vamos pro próximo deck aqui, que é também do top 8. Vamos falar do deck do Hamada, que é o meninão aqui, o 10, que tá usando o deck de Red Dragon. Eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre esse deck de Red Dragon, mas vamos lá. Ele tá usando o de Tech Card 3 Ash, de Hand Trap, 3 Impermanence, e parece que é só isso. O cara confia na engine. 3 Small World também tá aqui, e de resto, tome-lhe chinelada. Tem cartas do OCG, que é esse cara que eu não conheço, o Red Lotus King. Durante a main phase você controla um Fiend Tanner, ou o oponente controla o monstro que foi Special invocado, você pode fazer sombra dessa carta da mão, beleza? Se esse card é Special invocado, você dá dano no oponente. Se esse card é mandado pro cemitério como 5, você pode mandar um Normal Trap deck pro cemitério. Tá, basicamente ele é mais um Special Summonzinho, né? Ok, justo, digno, tá aí. E de resto, mano, são cartas do deck, né? O Soul Resonator, Crimson Resonator, o palhacinho aqui, esse bicho ceboso pra essa menina, pra você ter, Tá, é um pouco estranho, mas tudo bem, eu não sei qual é a usabilidade porque ela é nível alto, né? Mas tá. Crimson Gaia, Resonator Call, e aí o Synchron Resonator, Chain Resonator, Red Resonator e o Vision Resonator, que é de fato muito bom, né? E aí ele tá usando umas trapzinhas aqui pra poder complementar o deck dele. No extra deck, obviamente, só um monte de carta branca, né? Um monte de carta branca de dragão Synchro Dark. É isso. Aqui no side do deck no amigo tem Nibirão, 2 Ogres, 2 Crows, Kaijus, pra tentar quebrar a mesa dos amigos, e aí ele usou 3 Kaijus diferentes, beleza? Lightning Storm e Cosmic Cyclone pra ir anti-back row. É isso. Ah, o Altergeist eu esperava que fosse longe também, tá? Mas o Gaglimo não ajudou. Beleza, e aí pra finalizar, o último deck do top 8, né? Deck do amigão 19, o Raul Santos. E o Raul, com o seu deck de Salamangreat, parou no deck do Yu-Gi-Oh!, no deck de Sarcófago. Tá usando aqui o máximo de tech que ele pode, né? Ele tá usando 3 Ash, 3 Nibiru, 3 Veiley e 3 Belly. Só aqui já são 12, mais 3 Impermanence, 15. 15 tech em 42 cartas de resto. São cartas de sala, com 2 Jaguar, 2 Fox, 3 Fire, 3 Spin. E aí ele tá usando esse Code of Soul também, né? Que é claramente inspirado no boneco do anime, de Salamangreat. Se você controla o Link, você pode fazer sombra dessa carta da mão. Durante a main phase, você pode ativar esse efeito. E se você Link summon um Link, um Salamangreat Link monstro, você pode usar um Salamangreat que você controla com o mesmo nome. Ah, tá. Então ele tira a responsabilidade do campo. Interessante esse bicho, hein? Quick, você pode banir essa carta do cemitério. E depois você feito resolver, Link summon um Link 3 ou maior Cyburst. Caralho, esse bicho é bem interessante. Ele é bom. O Gazelle, porque eu tinha limitado. E de resto são cartas sala, né? Falco, Weasel, 3 Buffalo, 3 Circle, 3 Mine, 2 Mine só, ok? Um Will e um Campo, além de uma Rage e 2 Counter, que é o que ele escolheu usar aqui no deck dele. De resto, só Links no extra deck, com exceção de um cavalo e a Princesinha do Amor também tá aqui. Vocês acham que ela precisava ser banida? Bom, enfim, no side deck do amigo tem 3 de Crow, um Change of Heart, 2 Mind Control, Dark Hully, Cyclone e Evelyn. Esse é o Sala e que ficou no top 8. Vamos para os decks dos top 4 agora, né? Começando pelo deck do 18 Fabrício, que é o deck de Abyssector, parecido com o do outro amigo. Eu não vou passar muito por cima, porque eu gastei um tempo falando do outro Abyssector. Aqui é parecido. Ele teve diferenças, né, no deck dele, como, por exemplo, parece não ser tão orientado a tentar matar o amigo com o Go in Second, tanto que ele tá usando várias Hand Traps no main deck. O outro amigo usou uma abordagem Board Breaker, esse aqui usou uma abordagem Hand Trap. Então ele usou 3 Morne, 3 Nibiru, 3 Ash, 3 Veiley e 3 Impermanence, 15 Hand Traps. De resto, é engine de Abyssector, mais ou menos como a outra que eu mostrei pra vocês falando dos efeitos dela, né? No side deck do amigo, temos aqui 3 Kaijus, sendo um Dogoran e 2 do Gameciel, Ogre, Thanos, Lightning Storm, Dark Hully e Evelyn. O extra deck sendo cartas bem diferentes, bem genéricas, né? Pra Pêndulo e uma ou outra de versatilidade como o Little Knight aqui e a Rita Preta. É basicamente isso aí, tá? Beleza.
passando o deck do Fabrício, que ficou como top 4 do torneio, né? A gente vai pro melhor deck desse torneio, que é o deck 12, esse aqui, ó, o fã de desenho japonês. Esse é o nick dele, né? Eu tô falando do nick deles lá no Discord. Então, esse é o deck do Yu-Gi-Oh! Esse deck é Poggers. Como ele chegou no top 4, só Deus explica. O cara é um deus do Yu-Gi-Oh! Mas ele chegou, mano. Ele chegou e chegou pra brigar. Bom, de tech o nosso amigo usou 3 Ash, 3 Bellis, 3 Imperma e ficou por aí. Tá, é só isso que ele tem. Ele usou o Monster Reborn pra ser temático. E aí você tem os monstrinhos, né? Que são monstros do Yugi que dependem da carta específica, que é essa aqui, a Gold Sarcófagos of Light. Tudo depende dela e ela busca qualquer um dos bichinhos. Então é um deck bem interessante, cara, daquela temática do duelo final do Yugi, que ele jogou contra o Bakura e ele jogou contra o Yami Yugi, né, contra o Faraó no duelo final do anime clássico, do Duel Monsters. Poggers, e tudo depende dessa spell, a Gold Sarcófagos of Light. Beleza, aí você tem os maguinhos, né? O maguinho não, né? Os bichinhos de nível, que é o Silent Swordsman e também o Silent Magician. Eu gostei muito dessas cartas aqui, porque elas são exatamente... Elas têm exatamente a mecânica de funcionamento que tinha no anime, né? Que o bonequinho ficava aumentando de nível e ganhando ataque por causa disso. Diferente das cartas que existiam no TCG até então, porque eles existiam. Existia o Silent Magician nível 3 e o Silent Swordsman nível 3. Só que é mecânica de nível, que via de regra, diz que na end phase você tributa o bicho e invoca outra carta. Então você tem que usar duas cartas diferentes. E se for pra escalar pra outra, você usa outra carta diferente. Como é com Arma de Dragon, por exemplo, tá ligado? O Arma de Dragon nível 3, nível 5... Pá, enfim, esse cara não. Apesar de ser carta nesse molde de nível, ele se comporta igual no anime. Porque no caso do Magician, se o oponente compra uma carta, você incrementa o nível dele por 1. Não precisa de outra carta, você incrementa o nível dele por 1 e aumenta o ataque, que é o que acontece no anime. E aí ela tem o efeito de negar, que enquanto você controla um sarcófago e o cara ativa uma Spell Trap, você nega. E aí incrementa o nível dele por 1 pra aumentar o ataque. O mesmo vale pro Swordsman, só que o Swordsman nega alvo, né? Então é um deck bem maneiro, cara. O Gandora é um bicho pica, o Dark Magician também tem uma versão dele aqui, o Rei Caveira também tem a versão dele, os Gadget também. Então, cara, eu gostei. Eu não vou ler todas as cartas, eu não conheço todas as cartas. O que essa carta faz? Adicione um monstro do deck pra tua mão, que mencione o Gold Sarcófago of Light. E se você ativar essa carta durante a batalha, enquanto você controla o Gold Sarcófago of Light, e o monstro que menciona, cada jogador compra cartas até ter 6 cartas na mão. Caraca, que carta doida, tá? E aí você deixa o maguinho tunado. E aí, se o cara tiver com muita carta na mão, ele não compra tanta, é pra você matar? Eu não sei se vale a pena dar tanta carta pro cara, mas é uma carta boa, que no mínimo, pega um bicho de deck pra mão, né? Então, mano, é um deck que eu gostei, eu achei muito interessante. Foi de longe a melhor parada que eu vi no torneio, que eu fiquei instigado. Inclusive, com certeza vai ter vídeo no canal, porque eu tô achando que esse aqui é um daqueles decks ruins que eu vou gostar, tá ligado? E que eu vou hypar só porque eu quero ter, tá ligado? Então eu achei maneiro, porque eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Por causa do anime, do Duel Monster, né, e tal, então tem um pouquinho desse sentimentozinho aí, né. No side deck, nosso amigo usou o Santa Claus ao invés dos Kaijus, Life Storm, Twin Twister, Book of Moon, Book of Eclipse e Dark Hullers. Ah, detalhe, ele usou pots aqui, né, 3 Strava e 2 Prosperities, além das Hand Traps, e isso conta como tech. Então, por isso que ele optou por fazer o jogo dessa forma dele, né, usando 3 Hand Traps e os pots. Pra esse deck, essa decisão de ter 15 techs por deck é cruel, porque certamente daria pra ele usar os pots como espaço de engine e aí ter 15 Hand Traps se ele quisesse. Eu não sei se o deck cabe, mas seria justo. Mas é que é muito difícil você balancear esse torneio, tá muito difícil. Certamente vou tentar fazer melhor nas próximas. Esse aqui é o deck do top 4, né, do fã de desenho japonês, e a gente chega na final. Vamos ver então o deck da Hana, que foi a semifinalista, jogando com o seu deck de Predaplant, e o Predaplant, o boneco dele no anime, também usa o Super Poly, por isso o Super Poly tá aqui, e o Super Poly nesse deck é buscável, assim como é na Yubel também, né, porque tem a Trap, que é a Super Poly, mas a Chronicle também pega um Super Poly do deck pra mão. Aqui, o Cobra é a estrela do show, e ele pega o Super Poly do deck porque ele quer, né? Inclusive, eu já comentei o vídeo do top 32 do jogo da Hana aqui, né, contra o outro Predaplant, e eu postei lá no canal de jogos comentados, que você pode ver à noite, que é quando vai dropar, né? Beleza, então. De tech só tem 3 Ash, 3 Impermanence. De tech, Hand Trap, né, que eu quero dizer. Hand Trap só tem essas aqui. Show. E Kaiju, né, também pra tentar quebrar a mesa. De resto, mano, tem um Nibiru também. Então tá, 3 Ash, 3 Kaijus, 2 Nibirus, 3 Impermanence, beleza. De resto, é coração das cartas e muito Predaplant. O Scorpio é o principal, obviamente, né? Se ele é normal special, você manda um monstro da mão pro cemitério. O combo sagrado é abrir com o Scorpio e a mosca, porque se a mosca é mandada pro cemitério, você pega o monstro Predaplant do deck, e aí a
O Scorpion invoca a cobra dá efeito, pega uma spell que você joga. Faz um Instant Fusion, e o Instant Fusion aqui é maluco, porque ele invoca um bicho muito bom. Esse monstro aqui é certamente um dos melhores monstrinhos de extra enable de combo do jogo. Ele parece um pouco com a Kit até nesse sentido, só que pra um deck não muito bom, né, que é o Predaplant. Se ele é Fusion invocado e ele vem com Instant Fusion, você pode adicionar um Predaplant monstro ou um Predap Spell do deck pra tua mão. Spell Trap, né? Do deck, cemitério ou face upgrade pra tua mão. Ele pega a carta de qualquer lugar. Beleza, você pode escolher um monstro que o oponente controla que tenha Predator Counter, ou um monstro que você controla, tributa e faz summon de um Predaplant do deck. Então ele serve pra conectar um monte de coisa. Inclusive a engine de Predaplant foi usada com Despia no começo do formato, assim que o Despia lançou, né? Não sei se todo mundo lembra, mas enfim. Esse deck é interessante, cara. Ele é interessante, ele é agressivo e o Super Poly ajuda a quebrar coisas. Apesar de interagir muito ruim, de maneira muito ruim, porque a única interação que tem meio que é o Estapilha. O deck quer quase que sempre ficar tirando cartas do oponente, e o Estapilha, ele tem um efeito contínuo, que cartas com Predator Counter tem efeitos negados, mas ele não nega o efeito, ele tem um efeito contínuo. O efeito dele, pra ser genérico, é que ele coloca o Predator Counter, e na resolução ele nega. Mas nesse deck, você tem outras cartas que colocam Predator Counters, como a Trap, por exemplo, né? A Trap tem um pouco dessa função também, além de destruir cartas. Então, o Estapilha é o grande trunfo para você ficar negando efeito de um monstro do oponente, caso você coloque contadores nele, não só pelo efeito do próprio Estapilha, né? E aí você quebra o cara com Super Poly e mata. É isso, mano. Então, esse é o deck do Predaplant da Hanna, que foi vice-campeã. Agora nós chegamos no deck do grande campeão, que inexplicavelmente... Inexplicável não, né? Não é inexplicável, é só que eu não imaginava que seria esse o deck campeão. É o deck do Leoz, com o seu deck de Shark. E aí o deck de Shark dele teve 41 cartas com 3 Nibiru, 3 Ash, 3 Veiler, 3 Imperma, 2 Prosperity e Vapo. Esse é o deck do amigo, usou essa quantidade de hand trap no deck. E de resto, mano, é um monte de Shark, é um monte de bicho pra te ajudar a colocar os monstrinhos no campo. Onde, obviamente, o grande trunfo é fazer Bahamut Shark com Totally Awesome. E esse Bahamut Shark acaba virando esse cara aqui, ó, o Exceed Armor Fortress, que pega uma spell ou pega uma trap, e também o Stealth Kraken. Só aí você já tem boas coisas, boas cartas, boas interações. Tudo no main deck tá feito pra poder chegar neles. Tanto que tem um monte de bichinho que o único efeito dele é se invocar da mão, tá ligado? Você tem o Silent Angler, que só faz isso, só entra da mão. O Leafish Mila 1, mas aquele nem é tão bom. O Lantern Shark volta do cemitério, então ele é foda. O Ab Shark, o Crystal Shark, meu Deus, o Bullseye Shark, que é o melhor, eu acho. A Remora, que deixa o teu campo muito grande. Esse bicho também, que só entra da mão. Esse Ice Knight eu não sei. Ganha 400 de ataque pra cada Aqua. Uma vez por turno você pode ativar esse efeito, você pode normal summon água durante sua main phase e adicionar o teu normal summon 7. Ah tá, então ele é um normal extra, tá? Então beleza, mais um bicho. E tem um golfinho aqui também, né? Quando um monstro de água ativa o efeito, você pode fazer summon dessa carta da mão. Você pode banir um face-up Fish, Sea Serpent ou Aqua que você controla, escolher um face-up no campo, negue seus efeitos. Então, basicamente, tudo do deck é isso, mano. Tem Instant Fusion e tem o Red Fusion. Por quê? Porque eles colocam a porra de um bicho amarelo de água. Tudo bem que o Mudragon, ele é água, então deixa os bichos não serem alvos. Isso é forte. Mas esse bicho aqui é amarelo, mano, que vem com Red Fusion. O objetivo do deck é botar 2 peixes nível 4 no campo e sair da inércia. Tem que ter um água no campo e ele joga. E esse foi o deck do campeão, cara. Um Shark, no side deck dele tem Gameciel, Cosmic Cyclone, Gameciel inclusive é reciclável pelo Totally, né? Cyclone, Dark Huller, Evelyn e tem essa trap aqui, ó, White Howling. Se você controla um água, escolha uma spell no cemitério do oponente, bana, e se fizer, pelo resto do turno, negue todos os efeitos de spell no campo o efeito daquela spell no campo do oponente, né? É uma carta um pouco estranha, mas tudo bem. O deck dele é de água, ele pode usar. Já vi Sky Strike usando isso aqui por causa da Shizuko, que é água e fica no campo, né? Então, é isso, meus amigos. Esse foi o nosso torneio e esse foi o reporte. O que você achou? O que faltou? E diz se você quer que tenha mais torneios como esse, se você vai participar. É óbvio, porque não adianta também botar o teu nome, dizer que quer participar e chegar na hora não participar, irmão. Tem que jogar. Enfim. Eu gostei do resultado, eu achei legal e foi uma interação legal pra gente poder sair um pouco da rotina do metagame do jogo, né? Então, é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais. Obviamente, parabéns pro campeão e pra todo mundo que jogou, topou, enfim. Obrigado por participarem. Tchau!